Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos EVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de julho do SNID11, o fundo de infraestrutura gerido pela Suno Asset, e já trago uma informação para vocês aqui de primeira mão. Semana que vem, uma super live com o Rodrigo, o gestor do SNID11. Então, na quarta-feira, dia 4 de setembro, às 19h30, nós teremos essa super live aqui com o Rodrigo, para ele poder falar sobre o fundo, vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Ao longo da próxima semana, nós vamos fazer a divulgação dessa live. Aguardo todos vocês lá, para que a gente possa fazer uma live bastante interessante, para vocês poderem interagir, tirar as dúvidas de vocês. Mas antes da gente analisar os principais pontos aqui do mês de julho, convido vocês a ler aqui embaixo, na descrição do vídeo, todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp, que a gente conversa por lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante do serviço que a consultoria pode te proporcionar. Convido você também a entrar para a nossa comunidade VIP do WhatsApp, nossa comunidade aqui do YouTube. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber na nossa comunidade. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você poder clicar em fazer o seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Convido você a entrar também para a nossa comunidade aberta do Telegram e, por fim, não deixe de clicar no site do meu livro, Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que você vai receber no livro, que ele pode agregar bastante conhecimento na sua vida de investidor. Feitos avisos, vamos então para a análise dos principais pontos do mês de julho do SNID11. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de agosto, ele começa a ser negociado com desdobramento. Então houve um desdobramento de 1 para 10. Então antes o fundo era negociado com base 100, agora começa a ser negociado com base 10, e aí muita gente ficou com dúvida, falando assim: Felipe, mas o fundo fez consulta aos cotistas e, enfim, não foi aprovada, mas não foi aprovada porque não atingiu um quórum mínimo, que era de 25%. Mas dos cotistas que votaram, a grande maioria votou de forma favorável a esse desdobramento. E o que ocorre? Para se fazer o desdobramento, não existe a necessidade de autorização dos cotistas. O administrador do fundo pode fazer isso daí através de um ato. Então o fundo, ele fez essa consulta aos cotistas só para ele poder ver ali qual era a opinião dos cotistas em relação a esse assunto. Como não teve o quórum mínimo, que era de 25%, mas a maioria das pessoas que votaram, elas foram favoráveis a esse desdobramento, o fundo resolveu fazer dessa mesma forma. E aquele negócio que, enfim, a gente sempre vem comentando, o desdobramento não traz prejuízo para ninguém, porque, enfim, você não tem alteração no seu patrimônio. O que ocorre com o desdobramento? Ele aumenta a liquidez de determinado ativo. Então, porque antes, para você comprar uma cota do fundo, você precisaria ter pelo menos ali algo próximo de R$100. Hoje em dia, para você poder comprar a cota do fundo, você vai precisar ter algo próximo de R$10. Então, isso daí facilita, principalmente para quem está iniciando os investimentos, para o pequeno investidor, a conseguir também começar a montar posição no fundo. A última distribuição que o fundo fez foi de R$1 por cota, e ele está com dividend yield dos últimos 12 meses de 13,02%, cota patrimonial do fundo R$ 101,76. O que, se a gente fosse pegar por esse desdobramento, ficaria algo próximo ali de R$10, arredondando R$10,18. Patrimônio líquido do fundo está em 73 milhões de reais, volume médio negociado no mês de julho foi de 546 mil reais, já tem uma base de cotistas de 6.707 cotistas, carrego do fundo está em CDI, mais 2,29%, duration da carteira em 4,7 anos. E hoje, quando eu estou gravando, está sendo negociado a R$10,22. Aqui o fundo traz os principais destaques do mês de julho, Então foi realizada a venda da totalidade da posição da VIX, que é uma emissora no segmento de logística, transporte, com um valor ali de R$2 milhões, com as vendas
com essas vendas que foram realizadas, o fundo passa a ter agora 92%, praticamente 93% alocado em debêntures, sendo 67,6% em debêntures incentivadas, 25% em debêntures normais e 7,4% em caixa. Em agosto, o fundo realizou a distribuição de R$1 por cota, mantendo esse nível de distribuição, e esse valor equivale a 109% do CDI. E levando em consideração o gross up, 140,8%, praticamente 141% do CDI. No período, a carteira do fundo rendeu R$1,77, considerando os efeitos de marcação a mercado e o DAP, que é o hedge que o fundo faz, mudando o IPCA para o CDI. Tá? Do ponto de vista de carrego, que exclui esses fatores, tanto a parte de marcação ao mercado quanto a questão do DAP, que é esse derivativo, ele gerou R$1,03 por cota. E aí a gestão vem informando que houve um incremento em relação ao mês passado por conta do número de dias úteis. Então, só para vocês poderem entender, quando o fundo ele tem como indexador o CDI, o número de dias úteis interfere nessa questão da rentabilidade, quanto o fundo vai gerar. Tá? Já no IPCA não, no IPCA não tem interferência essa questão de número de dias úteis. Tá certo? O carrego do fundo, como a gente viu, está em CDI, mais 2,29%, apresentando uma estabilidade em relação ao mês anterior. Aqui a gestão vem explicando o porquê da venda da debênture da VIX, que a gente viu. Então vem falando aqui que essa venda foi realizada após um fechamento no spread de crédito dessa debênture, e com essa venda o fundo passa a ter agora 36 debêntures de 30 emissores diferentes. A gestão ainda informa aqui que eles entendem que a VIX continua sendo um emissor de nível de risco baixo e com uma estrutura de crédito equilibrada, só que eles entenderam que o prêmio que essa debênture estava sendo negociada era um prêmio inferior em relação ao risco que os demais ativos do fundo aqui possuem. Então, por isso, eles resolveram vender essa debênture, e inclusive também para aumentar o caixa do fundo e aproveitar eventuais novas oportunidades que possam surgir. Desde o início do fundo, o fundo entregou um retorno total, considerando o reinvestimento dos rendimentos, de 21,9%, praticamente 22%, e levando em consideração o efeito de gross up, essa rentabilidade aumenta para 28,3%. Nesse mesmo período, o CDI entregou uma rentabilidade de 18,5%, o IPCA mais yield IMAB 16,4%, e o índice de debêntures da Ambima, que são indexados ao CDI, rendeu 22,6%. Então o fundo conseguiu ter uma rentabilidade superior a esses benchmarks aqui que foram utilizados nesse comparativo. Em julho, o fundo bateu um recorde no volume de negociação. Em todo o mês foi registrado um volume de 12 milhões e 600 mil reais, o que representa uma média diária de 547 mil reais. Aqui nós temos a atribuição de performance por componente. Então, o componente CDI entregou um retorno de 84 centavos, que foi o que o CDI rendeu no período, no mês de julho. A parte do spread representou 21 centavos no retorno do fundo, a rentabilidade do fundo no mês de julho. O spread, a gente viu que ele está com um spread de 2,29%, que é aquilo que rende acima do CDI. CDI mais 2,29%, então esses 2,29% de respeito essa parte aqui do spread que entregou essa rentabilidade de 21 centavos. A parte de marcação a mercado, nesse mês de julho a gente teve um fechamento na curva de juros, teve aqui um retorno de R$1,59. Só que o que ocorre? Pelo fato dele ser redeado, pelo fato do fundo ele utilizar o DAP como derivativo para poder trocar o indexador IPCA pelo CDI, a gente vê aqui que o derivativo no mês de julho rendeu de forma negativa, justamente para poder compensar esse fechamento na curva de juros. Então, se tivesse sido o oposto, se a gente tivesse tido uma abertura na curva de juros, esse componente aqui da marcação ao mercado estaria negativo, só que aqui o DAP derivativo estaria positivo, justamente porque um serve para anular o outro. Tá? O caixa do fundo teve um retorno de 7 centavos e as despesas 10 centavos, totalizando R$1,77 de retorno no mês.
No mês de julho, o fundo entregou uma rentabilidade de 112% do CDI. Para os próximos meses, a gestão informa que espera manter essa rentabilidade relativa nesses patamares e com esse aumento o fundo passa a render 132% ou CDI mais 3,5%, levando em consideração o gross up. Aqui nós temos um resumo dos ativos que compõem a carteira. Então, como a gente viu lá em cima, está com patrimônio líquido de 73 milhões de reais, número de emissores 30 emissores, possui 36 ativos em carteira, taxa média das debêntures da carteira do fundo CDI mais 2,47%, com uma duration de 5 anos. Essa parte das debêntures representa ali praticamente 68 milhões de reais de patrimônio líquido do fundo. O fundo está com 77,8% alocado em ativos com grau de crédito AAA e a mais. O rating ponderado da carteira é AA-. O fundo está com caixa de 5 milhões de reais e a concentração nas 5 maiores posições do fundo representa praticamente 25% e nas 10 maiores 42,2%. Aqui nós temos a carteira do fundo, então a debênture que tem a maior representação dentro aqui do portfólio é essa da TES, que é o terminal aqui em Santa Catarina, o terminal portuário de Santa Catarina, que tem um rating a mais e possui um spread de 2,62%, CDI mais 2,62%, duration de 5,1 anos e um volume financeiro investido de 5 milhões de reais. E é uma debênture incentivada. Aqui no SNID 11, ele trabalha tanto com debêntures incentivadas como debêntures normais, que são as debêntures não incentivadas, né? Mas por conta de questões de regra de enquadramento, mesmo essas debêntures normais, as debêntures não incentivadas, elas se beneficiam da isenção tributária, desde que o fundo obedeça aquela regra de enquadramento que a gente já comentou em alguns vídeos aqui no canal, né? Até 6 meses o fundo não tem obrigação nenhuma de enquadramento, 6 meses a 2 anos o fundo tem que estar com 67% do capital dele alocado em ativos incentivados e de 2 anos para cima, né, 85% desse capital alocado em ativos incentivados. E lembrando que ativos incentivados também se enquadra aqui nessa categoria os CRIs, que são no segmento de infraestrutura. Então, não apenas debêntures incentivadas, também existem CRIs que vão financiar essa parte de infraestrutura. Depois que a gente tiver interesse, basta acessar o relatório do fundo aqui para ver todos os ativos, ou então dar um pause para poder ver todos os ativos que compõem aqui a carteira do fundo, com as principais características de cada um deles. Aqui nós temos a exposição por controlador, que é uma informação também bastante interessante, porque às vezes você tem mais de uma debênture do mesmo emissor. Então aqui, né, você consegue ter essa visão de um modo geral. Então a gente vê aqui que na Simpar, a gente viu ali que a maior representação que tem no patrimônio líquido do fundo é de 7,2% em uma única debênture. Só que aqui na Simpar, a gente vê que essa exposição é 11,5% justamente por conta disso, porque existem mais de uma debênture nesse mesmo emissor, nesse mesmo grupo controlador. Aqui nós temos exposição por ativo, então 67,6% está em debêntures incentivadas, 25% em debêntures normais e 7,4% em caixa. Dos ativos não incentivados, representa 32,4%. Lembrando que o fundo saiu de uma emissão recentemente, então por isso que ele ainda está nesse período para se enquadrar nessa regra de enquadramento que eu falei para vocês. Aqui nós temos exposição por setor, então está com 20,6% saneamento, 16,4% energia elétrica, 6,7% locação de veículos, 9,5% rodovias, 7,8% portos, 7,9% óleo e gás, 7,2% no setor sucro energético, depois vai reduzindo até chegar em 1,5% em materiais básicos. Aqui a gente tem exposição por rating, então a gente vê que a maior parte está com nota de crédito em rating A, que vai do AAA até o rating A. A gente tem que ter 4% no BBB+, 2,9% duplo B+, e 2,3% em ativos que não possuem rating. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, então, que na próxima quarta-feira, dia 4 de setembro, às 19h30, teremos uma live com o Rodrigo, gestor do SNID. Aguardo todos vocês
Lá na próxima semana, ali a partir de segunda-feira, eu já vou começar a fazer divulgação nas redes sociais a respeito da live, divulgando material, mas já deixo aqui o convite para vocês se programarem para saber que na próxima quarta-feira a gente tem essa super live com o Rodrigo, gestor do SNIT. Se vocês tiverem gostado do vídeo, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico para ser abordado, por favor, deixe aqui embaixo, porque certamente será atendido. Se você também quiser deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha do fundo, o que você achou do desdobramento do fundo, se você acha que vai ser melhor para o fundo, se você tem um fundo em carteira ou não, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente interage ao longo dos próximos dias. Qualquer feedback que você tenha, elogio ou crítica, também, por favor, deixa aqui embaixo, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.